Bom, então vamos lá. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre como começar as aulas de violino para crianças pequenas, ok? Então, claro que não vai ser uma aula, você pega e ensina a postura desse jeito, por quê? Porque eu vou falar sobre coisas gerais para vocês, coisas que a gente tem que enxergar por cima. E aí daqui vocês vão entrar dentro do curso e pegar todo o conteúdo técnico que está dentro do curso para vocês aplicarem as coisas, ok? Então eu vou dar uma visão geral ali para vocês do que é que vocês têm que prestar atenção e saber. Aí vocês vão entrar no curso, vão falar, então tá aqui aquilo que tem que fazer, tá? Então vamos lá. Bom, tô brigando aqui com esse microfone aqui também. Preciso comprar um negócio desse daqui, que esse meu aqui é meio pilantra, sem vergonha. E ele tá muito velho já e tá mole. Bom, primeira coisa é acreditar que toda criança é capaz, gente. Se vocês ficarem com aquela coisa pensando que a gente já falou na outra aula, de dom, de talento. Ah, essa criança tem dom, essa criança tem talento. Ela nasceu para estudar violino, essa daqui não leva jeito. Se vocês ficarem com isso, vocês não vão deslanchar, vocês não vão ir embora. Não vai conseguir ensinar. Primeira coisa é você assumir a responsabilidade que se o aluno não está fazendo, a culpa é sua, tá? Então é acreditar que as crianças conseguem tocar. Esse é o primeiro passo. Segundo, é você estar capacitado. Então, para de ficar só olhando dentro do curso uma aulinha ou outra, pulando de uma para outra. Não. Assista as aulas com atenção, na ordem. Todas as aulas que tem aqui têm uma ordem que faz sentido, tá? A não ser lá quem está na escola de professores, né, que é o curso mais completo que tem todos, e lá tem o módulo gestão, negócio e marketing digital, que são as aulas que a gente grava aqui quando faz ao vivo, né? Ali são aulas mais aleatórias, mas mesmo assim, às vezes tem sequências de aulas que fazem sentido, que eram temas muito grandes e a gente vai trazendo em pedaços, tá? Então acreditar que a criança é capaz, que você é responsável se ela está aprendendo ou se ela não está. Está capacitado de um passo a passo, ter um passo a passo, ter um guia. Então você vai entrar dentro do curso Como Ensinar Violino do Zero e vai lá fazer aqui que eu preciso fazer. Eu vou falar algumas coisas aqui agora e você vai buscar esses conteúdos mais técnicos aí para você anotar e conseguir fazer, certo? Ah, próximo passo é você sentar com os pais do aluno, se for uma criança, e explicar o trabalho que você vai fazer. Isso você tem que fazer, isso você tem que fazer antes da primeira aula. Então existem várias maneiras de vocês fazerem isso. Pode ser já na hora que vocês estão vendendo a ideia, vendendo as suas aulas, então você já vai alinhar ali um pouco das expectativas, o que vai ser feito, tá? Ah, olha, aqui é assim, então nas primeiras aulas vai ser assim, e aí a pessoa às vezes nem matriculou ainda o filho, tá? Ou ela já matriculou, e aí você pode marcar um dia antes de começar, marcar como uma primeira aula. Então, quem vai ensinar na igreja, marca uma primeira aula, às vezes, só para você explanar para os pais, para todo mundo ali, o que que é o seu trabalho. O que que é que você vai fazer? O que que você vai estar esperando? O que que você vai estar buscando? O que que você vai estar ensinando? Então, senta com os pais ou com os seus alunos, se forem adultos. Se for criança, não adianta vocês quererem ensinar, explicar isso, tá? Não tem que explicar esse tipo de coisa para criança, não vai dar certo. E vai explicar qual é o seu passo a passo, o que que você vai fazer nas primeiras aulas, nas primeiras semanas, quais são os seus objetivos, que nós já vamos falar daqui a pouco. Vai explicar sobre as habilidades, sobre o desenvolvimento das habilidades, sobre as prioridades de ensino.
postura, mão do arco, arco no quadrado, etc. Aquela parte de prioridades, tá? Então você vai fazer o quê? Alinhar as expectativas do pai ou do aluno antes de começar, na primeira aula ou no primeiro encontro. Para que. Porque no começo é tudo mil maravilhas. É ou não é? A gente começa a namorar, todo mundo suporta tudo. É ou não é? Mas daqui um tempinho já começa, ai, não gosto que faz isso, ai, não gosto que faz aquilo. Ai, nossa, que não sei. E aí começa. Então, é um negócio de você alinhar as coisas para conseguir ir caminhando e sempre sem decepcionar um lado ou outro. E quando eu falo um lado ou outro, é você, professor, ou o aluno. Então é muito importante isso, tá? Ah, aí você vai começar a alinhar as expectativas com o pai, com a mãe. O que é que você está buscando com a criança na primeira aula ou nas primeiras umas, duas, três, quatro aulas? Eu busco o quê? Eu vou falar da minha ordem das coisas que eu ensino aqui. Primeiro eu busco uma conexão com o aluno, gente. Se você não se conectar com o aluno, você não consegue ensinar ele. E a conexão, ela tá ligada já dentro de algumas coisas que você pode estar fazendo já na primeira aula. O que é a conexão com o aluno? É quando o aluno chegou ali perto de você, no primeiro contato, na primeira hora, na primeira aula, eu já gosto de falar assim: ah, pô, você tá com a camiseta aí do filme do Carros. Então você gosta do filme do Carros? Ah, você tá com o cabelo penteado espetado. Poxa vida, eu gostei desse penteado seu. Você está gerando uma conexão com a pessoa. Entendeu? Então, isso é muito importante. Outra coisa que vai facilitar essa conexão é o local dentro da sala de aula. Quanto mais nova for a criança, é importante que você é importante que você deixe ela mais à vontade no começo. Então, quando ela vocês têm aí, quem tem as aulas, quem tem acesso às aulas gravadas, né? Nas aulas de observação para ver eu dando aula dentro do curso, tem lá as aulas do TEL. Então é muito legal, né? Vocês podem ver a aula do TEL desde a primeira aula até ele terminar o volume 3. Então são mais de 100 aulas, uma atrás da outra gravada. Vocês vão olhar na primeira aula e vocês vão ver que o local que eu coloco a mãe sentada, eu falo para a mãe, pode sentar aqui. A mãe senta ali. E eu geralmente fico aqui. A mãe tá aqui e eu tô aqui. Fazendo um L assim, eu tô aqui. E a mãe tá aqui. É longe, uns 2 ou 3 metros da onde eu tô até a mãe. Então eu não sento na minha cadeira já, onde eu tô acostumado sempre. Eu vou ali perto da mãe. No chão, perto da mãe. Porque a criança pequena, ela sempre está grudada na mãe. Então eu me aproximo dela e deixo ela mais à vontade perto da mãe dela. E não falo assim, vem aqui, ó, você tem que ficar aqui. Então isso é importante, você está gerando conexão. Na hora da construção do palco dos pés, que vocês vão ver lá dentro do Como Ensinar Violino do Zero. Como construir o palco dos pés. Naquela hora da construção do palco dos pés, eu já faço algumas brincadeiras. Falo, ah, você lava, você toma banho todos os dias, não toma? Porque eu vou riscar aqui e vai riscar o pé. E aí eu vejo depois na próxima aula, se tiver com o pé sujo, é que não tomou banho todo dia. E aí ela dá risada. Então você cria um clima, você descontrai um pouco, tá? E outra coisa também é que você pode ter jogos pedagógicos. Então, jogos que vendem lá no MHAL e no Menestrel. Tem aula aqui, é só vocês procurarem. A aula de jogos pedagógicos, a aula do Menestrel, tem uma aula que eu gravei com o Menestrel.
mostrando os jogos que eu utilizo, ele mostrando, vocês podem entrar em contato, pedir desconto para ele, e no MHAL vocês podem comprar com o cupom de desconto Ricardo Sander, tudo junto. Então você pode, por exemplo, começar uma aula. Eu comecei um aluno de 4 anos de idade, não na semana passada, mas na outra, tá? Então, é um caso que eu faço isso. Porque não tem como você dar aula para uma criança de 3 anos, ou mesmo de 6, 7 anos de idade, de 30 minutos. Não tem como, é muito tempo nesse horário, nessa primeira vez, ou nas primeiras 2, 3, 4 semanas. Então, se você começa a ficar 30 minutos tentando forçar a ensinar alguma coisa, aquilo vai estressando, torna uma coisa desagradável. A criança não quer vir mais, ela não quer estudar, tá? Então, eu utilizo os jogos, a construção do palco e vou fazendo essas coisas. E eu expliquei isso pro pai, pra mãe, que a primeira coisa que eu tô querendo é que a criança confie em mim, que ela se conecte comigo. Então, antes de eu ensinar a postura, eu estou buscando uma concentração dela em mim. Eu estou buscando a concentração dela. Entendeu? E aí eu faço brincadeiras do tipo lá que eu ensino, olho no olho, põe a mão aqui, aquelas coisas que eu ensino lá no Como Ensinar Violino do Zero. Tá bom? Aí então, eu vou pro violino? Não. Porque, na verdade, a gente já começou com o violino, o palco dos pés, o passo a passo da postura, né? A gente já tá falando de violino, mas o meu objetivo ainda não é o violino. E eu já expliquei isso para os pais. Eu falo, olha, apesar de a gente estar treinando aqui o violino, a postura, eu não estou preocupado 100% com que ele faça a postura correta. Eu estou preocupado de sentir que ele se conectou comigo, que ele está olhando no meu olho e recebendo a informação que eu tenho para passar. Porque criança pequena é assim. Quando você estiver falando, ela tá olhando, prestando atenção. Quando ela fizer assim, ó, quando ela tá aqui, ó, você olhar pra mim, eu tô olhando no olho de vocês aí, se você estiver olhando pra mim. Quando ela tá falando, você tá falando e ela começa a fazer assim, ó. Então, aqui é não sei o que e não sei o que lá, e papapá, e ela desviou o olhar 2, 3 vezes, esquece. Para de falar, faz uma brincadeira, vai tomar uma água. Ela não tá mais conectada, você tá falando sozinho. Não adianta você ficar falando sozinho. Ela não tá entendendo nada. Por mais que ela tiver assim, por mais que ela não sabe o que está acontecendo. Então você precisa se conectar. E a hora que você percebe que você se conectou, que ela tá prestando atenção, né? Então eu uso de coisas como eu também utilizo aqui nas aulas às vezes. Quando eu falo assim, agora presta atenção, presta bem atenção no que eu vou falar. Aí a pessoa fica assim, ó. Então a criança, então você tem que usar desses artifícios para agora presta bem atenção, eu vou falar 3 coisas. Então você já sabe que são 3. Aí eu falo, ó, primeira. Eu já tô te segurando para a segunda e depois para a terceira. Entendeu? Então você cria esse tipo de coisa. Depois da concentração, da conexão, o que eu tô buscando é a disciplina, hábito de estudar em casa. É uma outra coisa que eu preciso construir, porque essa é a única certeza que eu tenho aqui no Brasil. Que o pai brasileiro, ele não tem essa disciplina, geralmente, de estudar em casa. Às vezes acontece, né? Igual eu tive esse meu aluno Theo, que vocês veem todas as aulas deles gravadas aí, quem tem acesso. A mãe estuda certinho em casa, faz tudo direitinho, uma ótima disciplina. Então eu não tive trabalho para construir isso. Isso aí veio no automático, tá? E aí então, quando eu tenho essas 3 coisas que eu tô focando, conexão, concentração, disciplina, que é o hábito de estudar em casa, é o hábito de pegar o violino e fazer alguma coisinha todos os dias e encaixar o violino na rotina deles, naquilo. Aí a gente tá falando de violino, daí pra frente. Aí a gente tá falando de violino, aí a gente vai falar de postura, passo a passo da postura, os 7 passos da postura, palco dos pés, como vocês aprendem aqui dentro do curso. Outra coisa, muito importante, essa escreve aí um asterisco agora.
que eu vou falar uma coisa muito importante. Tá vendo só? Chama a sua atenção. Quando eu falo assim, você fala, opa, vai vir alguma coisa importante. Entendeu? E é importante mesmo. E vocês vão esquecer isso sempre. Eu tenho certeza que no começo vocês vão esquecer, tá? É fazer com que os seus alunos e os pais tenham as músicas para escutar. As músicas dos exercícios e as músicas que vão ser tocadas. Você tem que explicar para ele que ele já tem que, você tem que passar já uma atividade e falar assim, ó, eu queria que você, o estudar essa semana vai ser você botar essa musiquinha aqui e fazer esse ritmo chocolate quente com ele 3 vezes. Chocolate quente. Chocolate quente. No começo, já alinha a expectativa com o pai. Fala, olha, a gente não espera que uma criança de 3 anos saiba fazer chocolate quente. Uma criança de 3, 4, até 5, 6 anos, a gente espera que ela faça assim, chocolate quente. Entendeu? Mas ela até que tá batendo no ritmo. Chocolate quente. Só que não sílaba por sílaba. Chocolate quente. E não tem problema. Não precisa falar assim, não, tá errado. Não. Você faz de novo, e faz de novo, e põe pra ela escutar, e faz de novo, e põe pra ela escutar, e faz de novo. Aí pega na mão dela, e faz no chão, faz na cabeça, faz aqui. Você faz nela. E uma hora vai sair. Então, vocês têm que cobrar de eles escutarem os ritmos, escutarem as músicas. Tá escutando? Toda aula tem que falar isso. Tá escutando? Tá... E aí, quando você percebe que o aluno não tá. Ai, cara, mas eu já passei, já fiz de tudo, eles não escutam. O que que eu faço? Quando o aluno não está escutando, eu falo assim: olha, então nós vamos começar a escutar aqui na aula. É uma maneira bem mais cara de ouvir. Existe uma maneira bem mais barata, que é você ouvir na sua casa. Você não está pagando para ouvir uma música, você está escutando lá na sua casa. Aqui, você está pagando para vir aqui escutar a música. Nós vamos escutar agora, já que você não escutou em casa. Ou, ó, semana que vem, se você não escutar, a gente vai ter que parar a nossa aula para escutar. Fica meio caro escutar aqui, é mais barato você escutar na sua casa. Tá? Aí depois, com isso daí, a gente tá treinando o quê? A percepção melódica, percepção rítmica, do ritmo chocolate quente. Então bota a criança para ouvir, bota para cantar, bota para bater palma. Na sequência, você está trabalhando a postura do violino. Com o exercício do ritmo, você pode trabalhar o movimento do antebraço. Então põe o braço esticado esquerdo, braço direito aqui, ó, e chama a atenção dele e fala assim, olha o movimento que tá fazendo aqui, ó. Essa parte não mexe. É só essa, ó. Tá vendo? Então faz você agora. Deixa eu ver. Agora eu quero que então, todo dia que você for tomar banho com a sua mãe, vocês fazem essa brincadeira. Então, incluir uma brincadeirinha numa atividade que é feita diariamente, que é tomar o banho. Entendeu? E aí você está trabalhando então com coisinhas. Você viu que você está dando aula de violino, mas não necessariamente você está pegando o violino e fazendo tudo na primeira aula, põe no violino, põe, repete, faz a postura. Não. Você está diversificando o que você está trabalhando. Ritmo, palma, canta, movimento do antebraço. Tem diversas coisas para fazer. Treino da mão do arco, depois ritmo com o arco do violino de EVA. Isso aqui a gente está falando de violino de EVA, porque a gente está falando de criança bem pequena. Ritmo no EVA. Aí depois que você vai demorar isso aí 2, 3, até 6 semanas, às vezes 8. Você está com violino de EVA. Cada aula você está trabalhando uma dessas coisas. A postura, o passo a passo da postura, a mão do arco, o ritmo, cantar, bater palma, movimento do antebraço, conexão, disciplina, para estudar em casa. Você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, com atividades específicas. Aí quando você percebe que aquele aluno ele já está entendendo o ritmo de aula,
Quando você percebe que ele já sabe se concentrar quando você vai falar, que ele entendeu o ritmo da aula, ele presta atenção, ele se concentra. Quando você percebe que ele já está entendendo que existe um passo a passo da postura, que ele já está assimilando, ele já está sabendo fazer, aí a gente vai entrar com o violino de verdade. Só que você não vai deixar para nessa aula falar para o pai que ele tem que comprar o violino de verdade. Você já vai estar vendo que isso vai acontecer daqui 2 ou 3 semanas. Você vai falar assim, olha, já podemos pensar em comprar o violino de verdade. Porque daqui 2 ou 3 semanas a gente vai precisar dele. Entendeu? Aí dá tempo de comprar, de chegar, de vencer o cartão do pai para ele virar, para ele comprar para pagar no outro mês, etc. Assim por diante. Aí você vai começar a fazer isso tudo de novo com o violino de verdade. Você vai repetir tudo de novo com o violino de verdade. Postura, mão do arco, papapá. Todas as prioridades de ensino, as habilidades que estão sendo ensinadas aí já dentro do curso, que vocês já têm, que eu não preciso ficar repetindo. É só acessar aí dentro do curso, pegar. Aí vocês vão seguir então essas prioridades, com os exercícios de corda solta, todos aqueles artifícios que a gente tem, concerto da corda Mi, bolo de limão, Pop Gus the Weasel, né? Todas essas musiquinhas simples de corda solta que a gente tem aí dentro do curso, os áudios, as partituras, para vocês poderem treinar tudo isso que a gente falou até agora. Não estamos falando ainda de tocar nenhuma música com a mão esquerda e tudo mais. É só revisão da postura, da mão do arco no quadrado, do movimento do antebraço e essas coisinhas assim. Até que a gente chega no brilha, brilha, estrelinha. Então tem lá o passo a passo, né? Treinar a corda Mi, treinar a corda Lá, treinar a Mi Lá, troca de cordas à altura do cotovelo. Aí depois a gente vai para a mão esquerda, Mi dedo 1, Mi dedo 3 da Lá, Lá 1, 2, 3, 3, 2, 1 Lá. Até a gente chegar no brilha, brilha, estrelinha. Então nisso a gente está falando às vezes de talvez 3 meses, 4 meses, 6 meses. Mas é esse tempo é que a gente vai construir a base do aluno. Se a gente está falando de um aluno, por exemplo, de 9 anos, o normal é a gente construir isso aí e chegar nisso em talvez 4 aulas, 5 aulas. Quanto mais a gente for indo para baixo na idade, maior é esse tempo. Se for 3 anos de idade, para a gente chegar nesse tempo aqui, pode chegar até 1 ano para entrar no brilha, brilha, estrelinha. Se for 3 anos de idade. Tá? Por causa que a gente precisa também da maturidade da criança. Certo? E aí a gente entra então no método, no brilha, brilha, estrelinha e vai seguindo, desenvolvendo as habilidades que tem dentro de cada uma das músicas. Ah, aqui é o staccato, aqui é o détaché, aqui é terças, aqui é dedo 1 preso para o dedo 3 pular, aqui é retomada de arco, aqui é arco alternado, aqui é semínima pontuada. Cada música tem a sua habilidade a ser desenvolvida. Mas, presta atenção agora e escreve bem grande num papel. Mas, eu tenho que prestar atenção sempre na base, para não sair nada fora do lugar da base. O que é a base? Aquelas prioridades de ensino. Postura, né? Relaxamento e equilíbrio do corpo, violino no corpo, mão do arco, arco no quadrado e assim por diante ali. E aí você sempre vai cuidando, revisando essas coisas, fazendo revisão, cuidando dessa base para fortalecer mais, cada vez mais a base. Porque não é que você ensinou uma vez isso, ele já pegou e vai embora. De repente ele começa a fazer a mão do arco errado, de repente ele começa a mexer essa parte do braço. No meio do caminho ele vai acontecendo esses problemas e você vai corrigindo, você vai arrumando. Você vai consertando na revisão que deve acontecer todas as aulas. E você deve alinhar a expectativa com os pais, falando, olha, e com o aluno. Olha, nós vamos fazer revisão porque a gente precisa revisar as coisas para poder melhorar cada vez mais. Se a gente não melhora cada vez mais, a gente não constrói
uma base boa. Então a gente precisa cada vez mais estar melhorando a base. Então por isso nós vamos fazer revisão. Então vamos ver de novo a postura, vamos fazer de novo. Ah, tá acertando? Faz menos vezes. Tá errando? Faz mais repetições. Quando tá acertando, faz menos, só para revisar rapidinho. Quando não tá, fica repetindo mais vezes e chama a atenção. Olha, nós precisamos mudar isso aqui. Essa habilidade aqui está faltando dentro das nossas prioridades. Nós estamos com um buraco aqui nessa prioridade aqui, ó. E alinha isso sempre com os pais e com o aluno, se for um aluno de uma idade que já entende. Ok? Agora vamos lá, quem tem dúvida sobre isso aqui da aula primeiro, tá bom? Não vale perguntar o número da